Oi, boa tarde. Nós iremos falar sobre combustível fóssil, ou petróleo. Combustível fóssil, ou mais corretamente, combustível mineral, é um grupo de substâncias formadas de compostos de carbono, usados para alimentar a combustão. São usados como combustíveis o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. A origem do petróleo. A teoria biogênica do petróleo sugere que o petróleo extraído da costa terrestre teria origem comum ao carvão mineral, já que o mesmo também é encontrado soterrado, tendo sido gerados em função do efeito de fossilização de animais e plantas, provocado pela ação de pressão e temperatura muito altas há milhões de anos, no processo de soterramento de material orgânico que por algum motivo não encontrou na cadeia alimentar antes ou quando foi enterrado. Surgimento do petróleo. Há inúmeras teorias sobre o surgimento do petróleo, porém a mais aceita é que ele surgiu através de resto orgânico de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares, sofrendo transformações químicas ao longo de milhares de anos. Substâncias inflamáveis, possui estado físico oleoso e com densidade menor do que a água. Com isso, a sua composição química é a combinação do hidróxido de carbono. Uso e derivados. Além de gerar a gasolina, que serve de combustível para grande parte dos automóveis que circulam no mundo, vários produtos são derivados do petróleo, como por exemplo a parafina, gás natural, GLP, produtos asfálticos, nafta, petroquímica, querosene, solventes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleo diesel e combustível de aviação. Primeiro poço da história. O primeiro poço de petróleo foi descoberto nos Estados Unidos, Pensilvânia, no ano de 1859. Ele foi encontrado em uma região de pequena profundidade, 21 metros, ao contrário das escavações de hoje, que ultrapassam de 6.000 metros. O maior produtor e consumidor mundial são os Estados Unidos. Por essa razão, necessitam importar cada vez mais. Maiores países produtores de petróleo. Os países que possuem maior número de poços de petróleo estão localizados no Oriente Médio, como os maiores exportadores mundiais, como os Estados Unidos da América, Rússia, Irã, Arábia Saudita, Venezuela, Kuwait, Líbia, Iraque, Nigéria e Canadá. Maiores países produtores de petróleo. Muitos deles estão localizados no Oriente Médio, como os Estados Unidos, Irã, o Kuwait, entre outros. Esses são considerados os maiores produtores mundiais. O petróleo no Brasil. No Brasil, a primeira sondagem foi realizada em São Paulo, entre 1892 e 1896, por Eugênio Ferreira de Camargo, quando ele fez a primeira perfuração na profundidade de 488 metros. Contudo, o poço jorrou somente água sulfurosa. Foi somente no ano de 1939 que foi descoberto o óleo de Lobato, na Bahia. Tipos de petróleos. Existem o petróleo Brent, o petróleo light, o naftênico, o parafínico e o aromático. Petróleos e risco ao meio ambiente. Por se tratar de um produto ao risco de grande contaminação, o petróleo provoca graves danos ao meio ambiente, como ao solo, vários acidentes ambientais envolvendo vazamentos de petróleo, seja de plataformas ou navios cargueiros. Já ocorreram nas últimas décadas, quando entram
no oceano. As consequências ambientais são drásticas, pois afetam os ecossistemas litorâneos, provocando grandes quantidades de mortes entre peixes e outros animais marítimos. Nem sempre as medidas de limpeza conseguem minimizar o problema. Uma curiosidade: ao sofrer decomposição no fundo dos oceanos sob alta temperatura e pressão, o filoplâncton se transforma em petróleo, porém este processo pode durar muitos anos. No final do século XIX, com a invenção do automóvel com motor de combustão interna, o petróleo passou a ser uma das principais fontes de energia do mundo. Obrigada pela atenção.